qual é a proposta, né? Nossa proposta é justamente botar gente que é da área técnica, mas também que tem uma interface de poder comunicar um pouco sobre o assunto, principalmente quando nós começamos a conversar, eu e o Adriano, a gente vai se apresentar aqui rapidamente, o que mais nos impactou, né? Nos impactou no sentido da gente promover essa live é justamente que vai ser um setembro tenso, né? Então foi quando a gente viu os episódios, quando começou a surgir os episódios das enchentes que acontecendo no Vale do Taquari, a primeira conversa logo depois que eu tive com o professor Adriano foi justamente assim, a fala que me impactou, o Adriano dizendo, né, olha, setembro vai ser tenso, né, vai ser tenso. Então a gente, vamos falar mais sobre esse assunto, vamos compartilhar sobre isso e algumas informações sobre. Então, Adriano, vamos se apresentar então, pode aí se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho de ti, qual é a tua área, qual é uma área que tu tem até a paixão, que a gente já conversou e por que estamos falando sobre, né? Primeiramente é uma grande honra, né, poder conversar contigo sem as amarras da lei, como eu chamo, né, que a gente pode ser nós mesmos, sem nenhuma intervenção institucional nem nada, né, pode ser o Saulo e o Adriano com as suas opiniões. Isso é um momento que a gente não teve, né? A gente só teve um momento dentro de uma certa hierarquia, de uma certa instituição, e a ideia, para mim, foi muito boa, porque é um assunto que, além de eu ter dado aula e trabalhar, é um assunto que eu gosto muito, pessoalmente, porque eu trabalho com paixão. Na verdade, eu tenho paixão por meteorologia desde a década de 80, desde um Super El Niño, que foi de 82, 83, né? E a partir dali eu comecei a estudar. Só que quando chegou na época do vestibular, eu decidi que não ia fazer meteorologia, porque para ganhar um quarto do que ganha engenheiro não tinha condições, né? Não tinha faculdade, só tinha em Pelotas, no Nordeste, ou em São Paulo, daí eu fui para engenharia química. Mas virei, mexi, fiz mestrado em recursos hídricos e saneamento e acabei caindo na hidrologia, né? Acabei caindo com um monitoramento de rio, de chuva. O mundo te puxou de volta. A natureza te puxou para a paixão. Oi? A natureza te puxou para a paixão, né? Sim, eu acho que ela puxa a gente acaba sendo atraído. E o Saulo, até quem me segue nesse perfil profissional, que é o prof. Adriano Scher, que é diferente do pessoal, que eu dividi os assuntos, até esse batismo foi esse cidadão aí, esse Saulo, que é ele que é chamado de o homem das águas. E o Tafarel, que nos segue aí nessa live, o nosso colega Engenheiro Tafarel, que foi aluno já, ele dizia, tu tem que ter, quando fizer Instagram profissional, tu tem que ter um título. Um é o mestre do reuso, o outro é o bambambam das girafas, o outro é o monstro do câncer, então tu vai ter que ter um. Daí, bom, já que eu circulo nesse assunto das águas, água, esgoto, frente, hidráulica, hidrologia, água, o nome das águas. Então, acabei batizando e ficou, né? Mas o batismo veio da sua sugestão. Só para quem não é do meio lá do Unilassalle, eu e o professor Saulo nos conhecemos na universidade, acho que na época era centro universitário ainda, não me lembro. E tivemos alguns anos de contato lá, daí o Saulo saiu para se dedicar nas suas atividades atuais, mas e eu saí recentemente, também estou dando uma guinada nessa parte, então, de outros projetos, outros cursos. Convido daí todo mundo, se por acaso também não me siga, que vá me seguir lá. Como o professor Saulo falou, nós vamos ter momentos intensos e pela frente eu vou tentar produzir material nesse sentido de maravilha, vai maravilha. acontecer. A ideia é essa, né? Eu falo, temos que ter o pessoal que tem mais conhecimento, tem paixão sobre os assuntos, né? Para poder falar sobre o assunto. Bom, né? Então, meu nome é Saulo, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou engenheiro ambiental de formação, mestre em avaliação de impactos ambientais e eu sou CEO do grupo SG, né? Que trabalha com sustentabilidade e gestão. Então, Adriano, a primeira coisa que a gente poderia conversar nessa live, que a gente se provocou antes, é sobre um conceito, né? Dois conceitos que é interessante. Olha, tem gente dizendo nosso paraninfo, né? Não esquecendo disso, né? O professor Adriano, paraninfo. E nessa rede de contatos que nós temos, é legal a gente falar sobre prevenção e precaução. Dois conceitos bem interessantes que acontecem nesse momento de a gente entender bem. Gente, precaução, eu gostaria de trazer precaução
é um princípio que diz o seguinte: na falta de certeza científica, não quer dizer que a gente não tenha que tomar uma ação. Não, na falta de uma certeza científica sobre determinado assunto, não quer dizer que a gente não tome uma ação. Já quando a gente toma medidas de prevenção, é quando a gente sabe que uma determinada ação provoca algo, e aí a gente tem que tomar uma ação preventiva. Se eu desse um exemplo, né, Adriano, sobre isso, que a gente pudesse trazer, eu digo, tu tem um copo d'água, trazendo o elemento água de novo, e tu tem uma colherinha de areia, né? Tu misturou, a água tem que estar lá sem cor, sem cheiro, para você poder tomar, tem a condição potável, né? Mas se a gente botar uma colherinha de areia, não quer dizer que a gente não faça mal. Por precaução, eu não faço água, né? Agora, se eu botar uma colherinha de veneno, que uma colherinha de veneno num copo d'água mata, eu já não é uma medida de precaução, né? É uma medida de prevenção. O que a gente, nesses dois conceitos, assim, ó, precaução e prevenção, aí tu tem um problema excessivo quando a gente trabalha com a precaução. Não, então nós temos que tomar medidas mesmo sem certeza científica. Sim, só que aí tu corre o risco de tomar medidas extremas que daqui a pouco não levam a uma situação específica. O que eu quero dizer? Qual é o risco, né? Daqui a pouco da gente dar um alerta, um alerta sem uma base científica, movimentar todo um arsenal de pessoas e daqui a pouco aquilo não se efetivar. Então, tu tem um risco, né? Isso é importante. Primeiro é essa questão dos alertas, né? Dos alertas, a gente chegar nessa questão dos alertas, né? Se a gente dá alerta para tudo, tu tem um risco de tu fazer uma movimentação extrema de uma determinada situação, e aí aquele fato não acontece, e aí aquilo cai no descrédito. Né? E depois, quando o evento realmente acontece, a gente não dá a bola para o alerta. Né? Acontece isso em questão de incêndio, né? Acontece isso nas empresas, a gente acaba vendo acontecer muitas vezes, essa falta. Não, vamos fazer lá uma ação real sobre a questão de prevenção de incêndio. E aí, daqui a pouco, aquilo não é levado tão a sério, Quando pega fogo, daqui a pouco o pessoal acha que é mais um alerta e não dá bola. Então, acontece até em família, né? A pessoa que é considerada a Maria das Dores, tem dor por tudo, sempre tem dor, daí quando tem realmente uma dor forte, ninguém acredita. Ninguém acredita, mais ou menos isso. Ideia, essa ideia é boa, essa é a questão. E aí, professor, eu queria te provocar nesse aspecto dos alertas, né, que nós tivemos ali em relação... Poxa, nós vimos situações, né... Vamos lá, o pessoal geralmente pergunta, mas os alertas não funcionam? Como é que funcionam os alertas, né? Então, acho que seria legal se pudesse explicar um pouco como é que hoje as enchentes sempre aconteceram. Isso é um ponto. Nós vamos depois chegar sobre essas questões de intensidade, vamos falar sobre intensidades das enchentes mas vamos falar diretamente nessa questão dos alertas. Como é que hoje funcionam os alertas para a questão de incêndios hoje, enchentes no Rio Grande do Sul? Dá uma explicada aí para nós. Pois é, Saulo, na verdade, isso é uma engrenagem complexa, grande. Nós temos vários órgãos envolvidos, do início da questão do alerta até o pessoal que está na linha de frente, tirando gente das casas, colocando, por exemplo, em sala de igreja, ginásio, etc. O alerta, hoje, ele começa dentro de uma previsão meteorológica que vai já mobilizar equipes de órgãos que fazem esse tipo de pesquisa, de modelagem. E esses modelos hidrológicos, a partir do início do evento, vão prever situações que vão se, como é que eu vou dizer, concretizando ou não. Pode também, a primeira estimativa está superestimada ou subestimada, e isso vai sendo ajustado. E esses alertas... O primeiro ponto, então, seria pela modelagem atmosférica de previsão de evento. Tá. Então, a gente tem órgãos como
a gente tem órgãos brasileiros que trabalham com meteorologia. Hoje em dia, meteorologia é modelagem, né? Não é mais o tempo que eu era apaixonado no início, que era carta sinótica analógica em papel, transmissão por rádio de dados. A gente tem então, tudo automatizado. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto, então, de entender sobre alertas é que a primeira observação seria pela questão da modelagem meteorológica, né? A modelagem matemática. Esse seria o primeiro movimento. Então tá, vamos se deter nesse primeiro movimento aí que é interessante, né? Vamos explicar para o pessoal o que é a modelagem atmosférica. Né? Quando a gente fala, brinco assim, em desenvolvimento econômico para questões ambientais, né? Não tem como fazer uma modelagem atmosférica sem supercomputadores, né? Correto, professor? Não tem como. Sim, ou seja, inicial. mais rápido for os computadores e a transmissão de dados, melhor é a modelagem. Né? Sim. Correto? Então, o que acontece? A modelagem atmosférica nada mais é que são cálculos extremamente complexos, que são injetados de fenômenos, né? Que são injetados em máquinas extremamente rápidas, que conseguem projetar o próximo passo de uma nuvem, de uma partícula de água que está no ar. Então, ela projeta, né? Ela projeta o próximo passo, né? Ela projeta um passo à frente. Ela roda para frente. Depende também das informações para a modelagem ficar mais adequada de informações das estações meteorológicas que existem. Sim. Então, são duas combinações, né? Tem estação meteorológica ativa e modelos meteorológicos ativos fazendo essa junção de dados. Exatamente. Sendo que as equações... melhorou, né? Sendo que as equações não são x mais y igual a 2, 3x menos 4y igual a 5. São milhares de variáveis, milhões de equações. Cada erro de 0,5% numa variável que eu der de input vai propagando o erro, como qualquer cálculo matemático interativo. Sim, porque ele é uma probabilidade que aquela partícula esteja naquele determinado tempo, né? É que aquela gotinha vá 45 graus para cima e não 32 para baixo, por exemplo. Eu me lembro, professor, que eu trabalhei com modelagem de poluentes. E que a gente rodava uns modelos que era assim. Então, imagina, eu estou construindo uma pluma de uma fumaça, que é mais ou menos, só que o modelo meteorológico é outro. A gente fazia o seguinte, a cada segundo, eu lançava no computador 60 mil partículas, a cada segundo. Aí, no primeiro segundo, tinha 60 mil partículas, e como a gente está no tridimensional, né, tem que estar numa posição que tem o X, o Y e o Z. Né? Então, a cada segundo, ele calculava 3 cálculos por partícula. Então, era 180 mil cálculos no primeiro segundo. Aí, no segundo, aquelas 60 mil foram para outra posição, e aí entraram mais 60 mil. Aí, então, só em 2 segundos no computador, tu já estava com 360 mil cálculos para achar 2 segundos de uma pluma de fumaça, né? E os dados... E eu acredito que a modelagem atmosférica é mais ou menos nessa mesma linha, né? Sim. O supercomputador do INPE que ele comprou no... 10, 15 anos atrás, creio, ele fazia, acho que era, não sei quantos bilhões de operações por segundo, ele levava 5 ou 6 horas para rodar o modelo, 4 horas, rodar o modelo de prever um tempo, para ver o tamanho da coisa. Para te ver o tamanho da coisa, né? Melhorou muito a qualidade. E existe unanimidade nos modelos, professor? Hã? Existe unanimidade nos modelos meteorológicos? Não tem unanimidade, porque os modelos não são iguais, né? A modelagem não é feita da mesma forma, com as mesmas equações, com os mesmos inputs. Tá, mas então vamos dizer, então o primeiro ponto de um cenário porque a modelagem é que tem a maior chance de tu prever com mais antecedência, né? Um Sim. evento. Tá, e aí o que acontece? Hoje existe algum modelo, pensando aqui em Rio Grande do Sul, né? Existe algum modelo que serve, que assim, ó, tá este modelo matemático de modelagem atmosférica que é utilizado para ser referência para, alertar o Estado hoje para uma situação meteorológica que está chegando ou não?
Não, eu sempre brincava em aula também que o Rio Grande do Sul, ele é bonitinho, frio sempre para o William Bonner e turma, que passa para o resto do Brasil, que a gente é um estado que passa frio o ano inteiro, bonitinho, com neve, com geada. Aqui é um dos piores lugares do mundo para se prever o tempo, porque aqui a gente está no meio do caminho das massas de ar equatoriais, tropicais e polares. Então a gente pode ter, que nem agora, né? A gente está com uma tarde de inverno, 14 graus, 13 graus, no domingo a gente vai estar com 33, e estava com 33 em poucos dias atrás. Essa flutuação é bem da nossa região e ela prejudica muito a modelagem dos modelos meteorológicos, porque até nisso a gente gaúcho enviado, né? Até para modelo meteorológico, a gente está numa situação muito limítrofe aqui das massas de ar, e os modelos, nenhum é perfeito para nós, nem próximo disso. O que acontece com o tempo é que pesquisadores de ponta e profissionais de ponta de meteorologia têm uma visão meio Adriano, assim, de ficar curioso, de ficar experimentando, tentando e vendo, e percebem, por exemplo, o modelo europeu normalmente subestima a temperatura para nós aqui. Ele prevê um pouco abaixo do que acontece. Mas não é regra, é o mais tradicional. O modelo X superestima a chuva em eventos de tal tipo. Então, por experiência, como é que a gente chama hidrologia, seria um empirismo, né? Seria uma ideia em observação, uma certa base científica, mas não é algo que seja oficializado. Então, o que o pessoal acaba trabalhando de verificar mais um modelo, não se vê um modelo só. Isso é uma coisa muito ruim, que não vem ajudando a gente esses aplicativos de celular, de tempo. Porque o fabricante coloca um modelo específico, automático, sem intervenção humana, e ele dá aquele valor ali, mas aquele modelo mais errado. Mas aí, se a gente ir mais direto, assim, tentando pegar a pergunta-chave, nós não temos uma modelagem única ou uma modelagem padrão que é utilizada, ou esse padrão utilizado no Estado para tentar prever antecipadamente uma situação dessa. Não, tem alguns modelos que respondem melhor, tipo o GFS, o europeu, o modelo Icon, que é alemão, o canadense, tem alguns modelos que têm uma credibilidade um pouco melhor, mas é bom olhar todos eles ao mesmo tempo, né? E ver ele não dá uma resposta hoje para o Estado, porque isso que é uma pergunta bem... e aí é o gap, né? A gente está falando de gap de definições mesmo, técnicas, porque entendo que tenha o conflito entre os tipos de modelo a ser utilizado, e daqui a pouco, como nenhum ainda chega num consenso, não define como um padrão, e não consegue ter isso como uma definição. Não, nós vamos olhar para esse modelo aqui para a gente poder seguir. Vou pegar o que o governador do estado colocou, o governador assim, todas as modelagens não previram dessa maneira, né? E foi um evento extremo. Daria para dizer que as modelagens não tinham previsto isso? Eu entendi, porque... né? Porque assim, o Metsul, por exemplo, um que foi que ali se manifestou logo depois que o governador colocou, ele disse, olha, nossa modelagem tinha dito isso, mas por causa dessa diferença fica nessa situação, quem é quem... Então, ou seja, a modelagem hoje não tem consenso. Vamos chegar nesse ponto para ser uma medida de ação para eventos de enchente. Bom, acho que a gente tem que chegar nesse consenso. Não existe hoje, isso seria um ponto que tem que ser observado, né? Sim. O Adriano, como seu padrão, começa a trabalhar no início da manhã, já abre a previsão do tempo, já fica ele aberto o dia inteiro para ver o que vai acontecendo. E já vários modelos vinham sinalizando já esse evento extremo. Até posicionava um pouco mais para perto de Passo Fundo, um pouco mais para o lado de Caxias, e alguns não davam tanta intensidade, né? E daí fica aquela história, uns puxam para o lado e uns puxam para o outro. Então acontecia isso. Alguns modelos dando uma intensidade e outros modelos não colocando intensidade. Isso. Daí eu vou perguntar para o Saulo, como gestor técnico da área lá. Tu vai tomar uma precaução maior porque tem metade puxando para um extremo, ou tu vai deixar como um evento feijão com arroz porque é mais um trivial?
Daí volta aquela a provocação do início. Eu mobilizo ou não mobilizo? Por isso, aí que é o ponto. Aí chegamos nesse ponto. Por isso que a gente começou, né, a provocação da precaução e prevenção. Boa, chegou no ponto que eu queria que a gente tocasse. Porque, olha só, coloca nós na posição. Isso é um primeiro. Nós não estamos defendendo ninguém aqui. Só o ponto de colocar um cenário do seguinte, ó. Imagina, tu primeira. Nós estamos fazendo uma série de Netflix sem atores, somos nós aqui. Justamente. Então, ou seja, o ponto da gente colocar e até desmistificar, dizer que nenhum modelo previu, isso é incorreto. Agora, também dizer que foi unanimidade dos modelos que previram a intensidade também é incorreto. E aí tu chega na posição de gestor que tu diz assim, ó, olha, tem uma modelagem que diz que é um efeito, que pode ser um efeito extremo, mas tem uma série de modelagens que não é tão extremo. E aí? Será que a gente mobiliza toda uma equipe de uma maneira que aí tu vai ter que gastar dinheiro de mobilização e daqui a pouco não acontece nada? É bem aquele cenário que a gente colocou do incêndio. A gente vai lá mobilizar toda uma equipe. Nós estamos falando primeiro, né, do primeiro caminho que seria a questão da modelagem, né? Então, esse é o primeiro ponto. Não é tão fácil assim, tão simples. Né? O segundo ponto, professor. Saímos da modelagem, que seria o que teria condições de... Por que a gente bateu tanto na questão da modelagem? Por causa da questão que ele tem maior capacidade de prever com o tempo, né? Porque depois que começa a chover, aí já é ação, aí não é prevenção, aí já é reação, né? Quando a gente fala que tem o preventivo e o corretivo, quando tu já está na guerra, é corretivo, né? E daí nós temos tipos de guerra diferentes, nós temos uma guerra do Jacuí do Guaíba, que leva dias, do Uruguai, uma bacia lenta, e nós temos a guerra Rio das Antas, que é em horas, um tempo de concentração baixo, um rio encaixadíssimo, com alta declividade, né? Daí a guerra é curta, tem que ser rápido. No Caí, no Taquari, a coisa não é... Beleza, mas olha que interessante que tu traz. Então, ou seja, só nisso aí a gente já estratificaria diferente o alerta, né? Sim, não são iguais. Como tu me jogou a bomba, e como gestor a gente teria que tomar uma decisão, se eu tivesse uma metade de modelos dizendo que não era tão intenso e outra metade dizendo que era intenso na bacia do Jacuí, eu já, de repente, não mobilizaria com tanta intensidade. Não. Agora, se é no Rio das Antas, a coisa já mudaria o cenário. Né? Eu te diria que no Uruguai, do médio para baixo, tu vai acompanhando a enchente de bicicleta, vai na velocidade, vai muito mais rápido que o rio, vai a onda de cheia. Tá. No Rio das Antas, nesse evento extremo, tu nem enxergou a água subir direito, já foi arrastado, porque não deu nem tempo de sair de casa, porque está dormindo e tal. É outra dinâmica, né? Beleza, então vamos pensar nessa questão dos alertas, professora, beleza. Cara, modelamos, metade ficou assim, outra metade, uma metade ali ficou. Qual é o outro mecanismo de alerta que nós temos? Logo na sequência, né? Se não for pela modelagem, né? Adriano, ator de Netflix, gestor, botaria talvez a observação máxima dos pluviômetros ali, para ver se realmente está chovendo o que o modelo coloca. E observação também, né? Talvez uma mobilização menor no início, e se observar que realmente está se cumprindo, já deixa em reunião, de repente, pré-avisado uma segunda carga, digamos, de pessoal para atuar. Né? Tá, mas aí nós estamos falando o quê? Nas estações meteorológicas que tem os pluviômetros que estão lá. Sim. Hoje, essas estações que tem, elas acabam, se a informação chega de muito tempo. Hoje elas são automáticas, boa parte dessas estações. Vamos pensar no Taquariantas, né? São automáticas. Sim, de hora em hora tu tem dados novos entrando. De hora em hora entram os dados que alimentam onde? Vai para onde esses dados da estação? Na verdade, os dados, daí vai depender, não sei, os que eu posso falar que eu conheço lá do Serviço Geológico, eles vão parar lá no INPE e depois vão diretamente para o servidor da ANA lá e do Serviço Geológico, que já entra direto no mecanismo lá, no SAS, que é um sistema criado para fazer em cima
de modelagem GIS, né? Faz um mapa ali em cima e ele coloca os dados pontualmente ali dados de cota de chuva nos pontos. Tá, mas então os pluviômetros que estão lá, que mede a quantidade, né, de chuva que está correndo em tempo, eles automaticamente, de hora em hora, eles alimentam um banco de dados que cai lá na ANA e cada um tem acesso. Sim, é público. Os sistemas SAS são de acesso público, não precisa nem fazer cadastro. E os níveis dos rios, que eu lembro que é o CPRM que mede o nível, a altura. Sim. E essa altura, como é que chega? É automático também? Ou como é que também, mesma coisa. É a mesma ideia. São estações automáticas. Ele bate a altura lá e automaticamente manda. Isso. Na verdade, tem dois modelos. Né? Tem radar que faz por ultrassom, leitura, e tem sensor submerso que faz normalmente por medição hidrostática. Né? Mede a coluna d'água que tem em cima dele e transforma isso em profundidade. Tá. Calibrado na hora, esse valor vem. Isso cai também, aí isso não alimenta a ANA, cai no CPRM, alimenta a ANA também ou não? A ANA, quando a gente fala, é a dona ANA, né? A Agência Nacional de Águas. Né? Sim, não é nenhuma menina ANA, tem várias também, né? A ANA, o pior é que lá onde eu trabalho, a nossa secretária é ANA, também. Daí tem que falar com a ANA. É a Agência Nacional ou a ANA da Secretaria? É complexo. Essa piadinha, né? Mas, a ANA, no caso, ela acaba bancando também parte dessa operação, né? Porque ela é parceira da rede hidrometeorológica, então acaba entrando ao mesmo tempo. Só que o SAS, o sistema de monitoramento, onde são colocadas previsões, elas são do Serviço Geológico, são da CPRM, foram desenvolvidos, inclusive, via diretoria da CPRM. Mas a ANA ajuda a manter as estações também, né? Ela fornece a verba para operar, faz a gestão da manutenção. Então, é um sistema integrado hoje. Hoje a gente evita um termo que era muito... O pessoal mais antigo da área usava, que é a rede da ANA. Não é a rede da ANA. É agora a Rede Hidrometeorológica Nacional, porque não é só da ANA. A ANA é só gestora. A ANA não bota um barco na água, não monta um pluviômetro. A ANA só faz a gestão, né? As equipes operacionais são outras. Até porque aqui no Rio Grande do Sul tenho dados em São Jerônimo desde 1926. A ANA foi fundada em 2000. Como é que a ANA vai ser dona de uma rede que, quando ela nasceu, já tinha 100 anos de dados em alguns lugares, quase? Então, a ANA é uma gestora, né, importante, um elemento importante do sistema, mas hoje se usa o termo Rede Hidrometeorológica Nacional, até porque ela é financiada publicamente, né, para todos, e tem operadores diferentes, dependendo do ponto do país. Né? O Eli aqui, ele fez uma pergunta, a gente vai chegar nisso para ele. O sistema de informação considera declive do rio e eventual alívio de barragem. Aí nós vamos chegar na alívio de barragem. Esse é um outro. Chegamos no tal do alívio de barragem. Nós vamos chegar nesse ponto aí, logo na sequência, porque nós falamos modelo meteorológico, quem pegou no início, voltando ali pouco, modelo meteorológico depende de cada vez de aprimoramento dos modelos. Nós não temos unanimidade. Ele seria, vamos dizer, o mais efetivo para preparação, né? Porque ele que tem maior capacidade de prever com antecedência. Mas a gente falou, os modelos não são unânimes e alguns às vezes podem prever uma intensidade maior, outros menor. Só que nisso aí a gente já falou, olha, se for no Rio Taquariantas, na bacia hidrográfica do Taquariantas, a questão é rápida, né? E aí a ação corretiva é mais complicada. Aí depois nós botamos que, o próximo passo de monitoramento para ver se o que a modelagem fechou é as estações meteorológicas que ficam lá medindo a intensidade da chuva e depois o nível dos rios que vão sendo medidos ali pela questão da altura, né? Boa noite. Para melhor entender a bacia hidrográfica do Antas, o que faz ela ter um TC baixo e pico de enchente rápido e elevado? Isso aí nós vamos chegar também aí. A pergunta do Anderson. Professor lá de Chapecó e Chapiranga. Para entender a bacia hidrográfica do Antas, o que faz ela ter um TC baixo? O que seria o TC baixo? Tempo de concentração baixo e um pico de enchente rápido. Beleza, nós vamos... Mas estamos ainda no monitoramento. Só que aí me dá uma coisa. Beleza, nós falamos, nós temos estação meteorológica,
nós temos modelagem, mas a gente já viu que não tem unanimidade, e aí gera um problema, aí gera um grande problema, porque aí é a decisão do gestor versus aquela coisa que a gente fala, quando tu está estudando, diz assim, eu quero uma receita. Não tem receita se o modelo não é unânime. Tu tem que ter, às vezes, parametrização para tomar uma decisão, que a gente chama, né? E a decisão pode ser incorreta ou correta, dependendo do cenário. Mas aí a Visa Metsul deu seis rodadas, deu seis soluções diferentes do modelo para o mesmo dia em Porto Alegre, para o dia seguinte. Daí seis completamente diferentes, quanto a chuva, quanto a calor, frio, vento. E daí o que foi o título da Israel Cis na publicação? Tempo em Porto Alegre amanhã, escolha a sua versão. Tipo, eu não sei para qual. Entendeu? Para a primeira vez em anos é a qualidade de tudo. Então, escolha que tu acha melhor. Vamos chegar a um ponto, nós vamos chegar nessa qual é a complexidade do Antas Taquari, né? E lá da questão das barragens. Aí tá, nós temos então as medições. Só que para mim não ficou claro, professor, é isso que eu acredito que boa parte, porque assim, quem é que depois vai para o front para avisar? Defesa Civil, correto? Estou correto? Eu acredito que sim. Porque então ela recebe o alerta, né? Daí o pessoal que é serviço geológico sai do front, só vai ver se está funcionando e continuar rodando o modelo, mas não vai para o campo para dar assistência às pessoas. Né? Ser informado para a Defesa Civil, para outros órgãos lá que vão para linha de frente. Né? Tá, mas aí eu te pergunto, assim, aí que entra o buraco, que a gente, vamos lá, vamos chegar no buraco. Cada cidade tem a sua defesa civil, estou correto? Eu acho que sim, e tem estadual também. Tem defesa civil estadual e tem a defesa civil por cidade. Aí que entra o problema de planejamento para essa questão, né, de bacia hidrográfica. Para quem não entende, e é bom ficar fácil de entender, porque bacia hidrográfica é uma bacia, né? Se nós pensarmos, pensa uma bacia, eu acho que esse seria o melhor exemplo, né, para quem não tem a familiaridade. Eu vou te dar o melhor Galdério, até falei com o Tafarel esses dias, a gamela hidrográfica. A gamela, mas para quem é de fora do estado, né, de repente, uma bacia ou uma gamela, né? E o que acontece? Imagina, se eu despejo água fora da bacia, não entra água dentro da bacia. Não vai para o fundo. Né? Agora, naquela borda da bacia ali, que eu despejar água, vai cair toda ela para o centro da bacia. Então, a bacia hidrográfica é literalmente isso, toda a água, né, que cai ali dentro, cai naquele ponto. E escorre para aquele eixo central, que o eixo central, no caso, né, o fundo da bacia seria cônico, né, professor, ou piramidal, né, vamos dizer assim, porque aí lá embaixo seria a principal. Sim. Então, o que nós estamos falando? Nós estamos falando a bacia do Taquari, Antas, ou seja, vizinhos, e o mais interessante, né, um deles, que é o Antas, começa lá em Cambará do Sul, né, aquela região lá do São José dos Ausentes, então, ou seja, é lá no alto. E essa cidade que daqui a pouco, quem está aqui em Taquari, que nunca foi, de repente, passar um frio lá ou tomar um vinho em São José dos Ausentes, não tem noção que lá que pode gerar impacto na base aqui da cidade, né? E normalmente gera, uma chuva nascente mais potente é muito mais grave do que na parte média da bacia baixa. Ponto. Então, ou seja, se tu tiver uma intensidade perfeita, né? Se nós tivermos uma intensidade de chuva aqui em Taquari, ele tem um impacto menor do que ter uma mesma intensidade de chuva lá em São José dos Ausentes, pegando concentrado na bacia do Taquari Antas, porque Cambará do Sul, São José dos Ausentes, se eu não me engano, são 3 bacias hidrográficas, mais ou menos, que nascem naquela região lá. Então, uma se divide tem a do Caí também, tem a... do Imbituba ali, né, também. Tem. Do outro lado, então, ou seja, e aí entra o ponto, por que ele perguntou do TC ali, porque seria isso, né, professora? A declividade que vem, né, lá de cima até o Taquari é muito forte, né? Ali é uma região muito encaixada, que a gente chama, né, entre montanhas, e tem baixa... Na verdade, não é o único fator também a declividade, né, mas tem ocupação humana, pode aumentar o tempo de concentração. Mas vamos chegar, porque depois que encher, a gente vai chegar nesse ponto de zonas de alague, né?
Mas a velocidade ali, seria um ponto isso, né? Tu tem uma declividade intensa ali, a velocidade do que a água que cai lá em cima, ela vai chegar muito mais rápido do que numa outra bacia. Tu tem uma região totalmente rochosa, né, de baixa impermeabilidade, de baixa permeabilidade, portanto a água escoa rápido também, uma região basáltica plena, né, então a água desce muito rápido. E se chover muito, intensidade muito alta, vem com muita vazão também. Olha só, o meu amigo lá da Rota Parados colocou, nasce lá em Camará, né, Mampuba, o Antas e o Araranguá. Então, ou seja, em Camará do Sul interfere lá em Santa Catarina também. Né? Sim. Então, os limites, quem tem limite é função, né? Bacia hidrográfica não respeita município, estado, vai para a topografia. Quantos municípios, mais ou menos, nós temos? Mais ou menos que eu não lembro agora, podia até buscar. Nós temos o Taquari Antas. Mais de 100. Ali aquela região de Lajeado, a época que meu pai nasceu, tudo era Lajeado. Agora é Cruzeiro do Sul, é Sério, é Progresso, é Forqueta, Forquetinha. Então tem o Sério, tem um monte de municípios pequenos, Polinas, que não existiam antigamente, que são bacia do Taquari Antas, né? Ou seja, nós estamos falando... Então aí nós chegamos num ponto que da complexidade. Beleza, quem é que vai para o front? Quem vai para o front vai ser a Defesa Civil. A Defesa Civil, pelo que a gente vai ter aqui, tu vai ver ela lá. Aí nós estamos falando, ou seja, 100 municípios, cada uma com a sua 119, mais 119 municípios é bastante. Pegam a bacia do Taquari Antas. Aí eu pego assim, ó. Beleza, nós falamos, ó, modelagem meteorológica. Uma, já vimos que não tem consenso. Outra, as informações depois chegam. Beleza, nós temos os pluviômetros, não são milhares de estações meteorológicas, que é outro ponto que sempre foi uma discussão nossa na área ambiental, a quantidade de estações meteorológicas que de fato tem operando e que trariam informações para a gente estar monitorando. Mas já temos, melhorou muito do que era, né? Eu me lembro, eu sei isso eu não peguei, não falei, então fui muito impactado pela assim, né, ser de origem lá de Taquari, do que estava acontecendo lá, né, então a gente começou a divulgar, pedir ajuda justamente pela movimentação, teve lá, né, do empresariado de lá, né, o Leonardo da Solar Stucker, que é um grande amigo também, que me falou, agita que o bicho pegou, né, que perdemos tudo, a cidade e aí de novo, Taquari só sentiu encher. Não teve essa evolução que nem teve ali no Sul, Lajeado, Encantado, aquele volume lá de águas, Nova Roma, né? Que teve aquele volume de água absurdo de intensidade, né? Ali já é a parte mais de baixo, né? Da bacia, né? Ele sentiu isso é um outro detalhe importante, Saulo, que a gente não tinha conversado, mas a gente não estudou isso ainda, não consolidamos todos os dados ainda lá que a gente recebeu da enchente. Mas o que eu posso te dizer com certeza é o seguinte: o tempo de retorno do evento no Rio das Antas, ali na parte mais alta, foi muito maior que na parte de baixo da bacia. A parte da baixo da bacia já foi uma enchente bem mais trivial para a jusante de Lajeado Estrela. Foi um evento mais... Não que não tenha sido impactante, mas não foi uma coisa catastrófica como foi na parte inicial da bacia. Vamos pensar, se nós pegarmos um balde d'água... Vamos dizer que se nós pegássemos um balde d'água e jogássemos... Se nós pegássemos um balde d'água e jogássemos no piso, né? Tu vai ver aquela primeira água dando aquele baita impacto no solo e depois aquela água se abrindo, né, no piso. Praia, que nem dizia o ex-governador. Praia, que diria o outro, né? E aí que tu vai acontecer, mais ou menos isso que a gente quer dizer, né? Aonde houve essa intensidade, depois quando chegou na parte da base, que é bem isso, né? Parte alta, parte baixa, ela mais se espraiou com maior lentidão. Então teve perda de intensidade, mas não teve aquela descarga. Justamente, né? E tem um outro detalhe importante que é o seguinte, claro, tem essa questão da planície ajudar na onda de cheia, dar uma aliviada, mas também nós temos um outro detalhe importante que é o evento não foi com a mesma intensidade, o evento de chuva. Tanto é que se entrar nas redes sociais, quando tem publicações ali do evento, muitas pessoas colocaram assim, nem foi tanta chuva assim para fazer dizer que foi todo esse estrago, porque onde a pessoa mora não foi mesmo, mas lá em cima foi.
na nascente do Carreiro, do Rio Carreiro e do Guaporé, por exemplo, que são 2 grandes afluentes do Rio das Antas, ali perto, foi um evento catastrófico. Tem pluviômetro nosso da CPM que mediu 280 milímetros, 300 milímetros em 2 dias. E os automáticos também veem. É um evento fora do comum. Eu queria só, para a gente encerrar esse assunto assim, não, chegado as informações, mas tu vê, são 119 municípios, cada um com a sua defesa civil, com o seu nível de defesa civil também para atuar. É isso, né? Sim. E aí tu não tem uma unanimidade também nessa ação de como é que chega essa informação e eles tomam essa ação, né? Uhum. Então, ó, esse é outro ponto, né? Então, ou seja, imagina, nós estamos chegando num ponto de modelagem atmosférica que tem que isso observar. Nós temos um ponto, né, que é tu olhar que são 119 municípios na bacia e tu tem que cuidar como a informação chega, qual é a velocidade, começando com assim, ó, beleza, vamos dizer que os 119 municípios sejam perfeitos quanto à defesa civil, tá? Mas a defesa civil ela só vai conseguir chegar até um ponto que ela avisa e diz também para a população. Aí chega no terceiro ponto, que é como é que a população está sendo avisada. E aí eu estava recebendo informações, tinha amigos em Madrid, né, me colocando que lá aconteceu problemas lá, e tinha uma outra, ela morou na Alemanha, a Fábio, que ela está hoje morando em Madrid, e agora aconteceu recentemente, eu até publiquei ali no Instagram, né, dia 4/3, uma chuva intensa lá, e em Madrid o pessoal não respeitou os alertas, né, e aí saiu, e daqui a pouco estava lá uma galera dentro do metrô e invadindo água no metrô. Na Alemanha, teve uma situação que ela, quando morou lá, ela colocou também assim, ó, na Alemanha, não, país, mas nós temos um problema lá também, que não, agora é pelo celular, funciona muita coisa pelo celular e tal, mas e os idosos que não têm celular? Então, na região da Alemanha, onde ela estava, eles estavam reativando, olha isso, reativando sirenes do tempo da guerra. Sim. Nós estamos falando que a guerra ela acabou em 1945. Então, reativando as sirenes do tempo da guerra, da Segunda Guerra Mundial, servir como alerta. Então, ou seja, não é tão simples assim dentro do cenário, né? Beleza, vamos... Esse detalhe da sirene é muito importante. Eu estava conversando com um colega, não sei, até que foi no complexo lá do Serão, parece que tem uma sirene, eu não sei se em Santa Teresa tem uma sirene com alto-falante lá, parece. Parece que não foi acionado. Não sei, daí eu não sei de detalhes. Mas daí eu fiz o seguinte questionamento. Tem que ver, o Brasil tem muita coisa para inglês ver, né? Às vezes o cara vê aquela visita que vai ter na tua empresa, na faculdade, manda limpar todos os vidros, passar pano no chão, perfumar tudo que vem em visita de A, B ou C, do médico, de não sei quem. Então, às vezes, é coisa que a gente chama para inglês ver, né? Daí vem a pergunta, é para inglês ver a sirene, ou as pessoas sabem que a sirene vai tocar e o que elas têm que fazer se tocar a sirene? Tem tudo isso aí? Tocou a sirene, tá? E aí, o que eu faço? Me suicido, jogo no rio, subo do telhado... Qual é a ação? Tem que ter esse treinamento das pessoas também, o que elas fazem. E vai ter gente que não vai querer seguir o treinamento também, tem mais essa variável. Né? Tá, então, ou seja, não é tão simples assim. Não faltou. Cara, aí tu tem uma questão importante que eu vi... Vamos chegar depois, vamos falar de bacia hidrográfica, eu quero tocar nessa ferida aí que o pessoal falou, que tem muita aí desinformação e a gente tem que corrigir umas fake news aí que deixa a gente meio louco, até olhando assim, cara, para que perde em tempo fazendo um negócio desse. Bom, o Adriano, para ter uma noção, teve gente compartilhando pelo YouTube até que os moles de cassino vídeo, o pessoal muito... Como é que é, Adriano? O cidadão compartilhou um vídeo que as obras do mole das barras de Rio Grande que fizeram a cheia do Taquari antes de então, ou seja, ainda bem que não está mais dando aula. Se fosse meu aluno, era -1, não era 0. É muita Mas, assim, ó, sobre as barragens, assim, ó, rolou muita informação aí sobre a questão das barragens. Abriram as barragens. Como se fossem barragens de comportas,
né? Porque tem barragem de comportas, correto, professor? Tem barragem de comportas, né? Tem. Assim como carne, tem alcatra, picanha, tem agulha, pescoço, tudo é carne. Justamente. E no caso das barragens que existem no Taquariantas, elas possuem... Vamos lá, pergunta 1 para desmistificar. Possuem comporta? Não. Nenhuma. Se não possui comporta, como é que a água passa? Porque a água passa, né? Ela é uma barragem, ela segura uma pressão, mas a água passa, correto? Passa. Sim, passa normalmente, daí vai depender do desenho. Aquelas do complexo do Ceará, se vocês olharem no site do Ceará, tem fotos delas, das barragens. Tem normalmente uma saída lateral, que dá vazão ecológica ali, que tem que ser mantida, porque ela tem normalmente um tubulão por dentro da montanha, onde é instalado a turbina. E a água segue naquela alça que eles chamam, com vazão ecológica, para fazer até o encontro, a saída da turbina lá. E normalmente, isso está no nível um pouco mais baixo, e normalmente é um pouco mais alto, tem um vertedor tradicional dela. Quando o rio encher, que foi o caso agora, começa a verter por cima, como se não existisse barragem. Que afoga a barragem e ele segue o baile. Isso é importante, né, professor? Porque assim, Muito o pessoal importante. ficou assim... Ah, não, mas a barragem aumentou a vazão de água. Não. Fake news. A barragem não é Deus para aumentar a vazão de água. Justamente. Nem ele né? consegue. Isso eu acho que é importante esclarecer o pessoal fazer o teste da mangueira, né, professor? É que eu digo sempre o teste da mangueira. Quem tiver dúvidas sobre o que é vazão, né? Velocidade por, né? Volume de água por tempo, né? Ou área de velocidade, como sempre dizia. Pega uma mangueira, aí a pergunta, pega uma mangueira, né, professor? Uma mangueira em caso você está irrigando o jardim. Se tu soltar a mangueira, ela vai estar ali soltando uma quantidade de água por tempo. Se eu apertar, professor, aquela ponta da mangueira e ela dá aquele esguicho mais longo, reduziu a quantidade de água por tempo? Ou aumentou a quantidade de água? Teoricamente, não. Se for uma disciplina de hidráulica, eu vou te dizer que sim, porque tem uma perda de carga que tem uma perda de carga. Daí já é um nível acima. É um nível acima. Mas a princípio, não. Só aumentou o quê? Ganha velocidade, né? Ganha velocidade. Então, ou seja, é isso que a gente quer dizer. A vazão de água, se tu fazer essa brincadeira, porque não, eu botei mais água. Não, tu não botou mais água. Tu só aumentou a pressão. Mais velocidade, né? Perdão. Mais velocidade deu na água, que logo a velocidade gera mais pressão no ponto, né? Mas tu não aumentou o volume de água por tempo. Então, ou seja, como essa... Agora, claro, se tu tivesse comporta, que eu acho que esse é o ponto que o pessoal abriram-se as comportas. Claro, tu imagina, tu teve uma energia de uma água potencial e tu abre de uma vez aquela comporta. Aí sim, concordo. Tudo bem. Aí tudo bem, aí tu abriu e deu uma vazão de água ali, mas não é o caso, né? Porque ela tem que o pessoal entende barragem com comporta e nesse caso não é ela, é um tubo no meio ali, né? Que a água vai passando e tu nem vê esse tubo, né, professor? Esse tubo não dá nem para ver, né? Não dá, ele está enterrado dentro da montanha. Ele está dentro da montanha. Então, tu não consegue. Então, ou seja, essa questão... Agora, então, ou seja, primeiro ponto, assim, ó, de quem puder aí, esclarece. Gente, não foi barragem, não teve nada, não botem culpa nem quem não tem nada a ver com isso. Agora, a pergunta. Eles sabem a quantidade de água que está passando pela barragem. Sim. Óbvio. Eles fazem parte dessa rede de monitoramento e de informação para a cidade ou não? Até onde eu sei, não. Mas deveria, diria. Seria uma informação bem importante. Tá. Eu acho que nesse ponto aí nós chegamos aí, né, professor? De chegar assim, ó, cara, nós temos um problema de acesso às informações e que gera... Eu sempre fico muito preocupado, mas, claro, a gente viu muitos heróis, né, que tem que tirar o chapéu nessa questão que teve aí nesses eventos. Teve, né, eu acho que foi um entrevistado no Pretinho Básico, eu digo, né? Até falando no Tafarel, nosso colega aí, que não conseguiu ajudar ele porque estava no outro lado do rio. Então, tu imagina... O cidadão lá, eu vi a entrevista com ele, né? Em torno de 140 pessoas que ele retirou, né?
E tu vê, ó, ele, por percepção dele, da pessoa, né, de pegar, mandou o barco dele numa posição que ele já conhecia a região, e aí ele botou, aqui vai alagar, e saiu ele com outra pessoa lá, que não sabia nadar, por sinal, né, ele falou, botou o colete dele porque ele sabia nadar, e começaram a resgatar gente que estava no forro, né, entre o telhado e o forro, né, então ele começou ali, mais 140 pessoas eles resgataram, né. Tem gente se surpreendendo por que não tem tantos mortos em relação como por exemplo, Teresópolis ou aquelas outros acidentes. Aí é um ponto interessante também. Eu tive lá naquela região de Teresópolis, e aí a gente vai falar de ocupação irregular e, por exemplo, aconteceu essa intensidade aqui, mais na região onde tu tem ali maior declividade, e lá nas regiões lá, onde a gente lembra desses episódios lá no Rio de Janeiro, são declividades absurdas. E o pessoal constrói 3 andares de laje na beira do calado do rio. Então, além da velocidade, da intensidade da água, tu tá numa beira de uma zona de alague, né? E aí, beleza, vamos lá. O que acontece, né? Aí nós temos um problema. A enchente é um fenômeno natural, né, professor? Sim, senhor. O homem que se enfia no lugar que sempre passando. Ou seja, porque o pessoal acha que o rio é o limite. Não. Isso é outro ponto, né? O rio, ele é um limite num evento, vamos dizer, de um percentual do ano. Mas a chuva intensa vai acontecer todos os anos. Alguns anos mais, outros menos. Mas tu vai ter... Vou te fazer uma outra provocação, já que tu está me provocando toda hora, eu vou te provocar agora. Aconteceu uma vez, colega nosso lá do CTRM queria que tirasse as coordenadas, atitude e longitude de algumas estações que a gente tinha lá. Aí começamos a sair com aqueles GPS de arminhozinho pequeno. E ele disse assim, não, o padrão tem que ser na beira do rio, não pode ser... Tem que ser na margem, não pode ser... em qualquer lugar, o cara vai tirar em qualquer lugar. E aí eu disse assim, tá, mas qual margem tu quer? Quando o rio está com meio metro, com 1 metro, com 2, com 3, com 5, com 10, a margem em São Sebastião do Caí, na estação nossa Barca do Caí, eu posso dar com ele dentro da calha ali, ou o rio pode estar 800 metros para dentro da cidade, dependendo do nível da enchente. Então, onde é que é a margem do rio? Daí a gente vai definir também que nível de enchente que eu vou tolerar para essa margem. 20 anos, tempo de retorno, 10, 50, 100. Qual é o tamanho do evento que eu considero? São provocações que eu te faço aí também. Então, assim, vamos lá. Eu sempre... O primeiro ponto que quando tu faz estudo por bacia hidrográfica, né, professor, o primeiro ponto seria esse, né? Tu já sabe qual é os rios principais. Qual é que seriam os limites da situação normal, né? Situação normal de alague natural. Hoje eu fiz uma publicação mostrando ali, né? Eu estava passando ali do lado da Freeway para o pessoal entender sobre isso, né? Aquela região da Freeway, logo quem vai para a praia, que sai de Canoas e vai ali do Rio Gravataí, da bacia, né? Do Rio Gravataí ali. Ali tem sempre uma discussão, uma especulação imobiliária sobre esse aspecto de ocupação daquelas áreas, porque é uma área nobre, área de acesso, tal. Só que é isso. Quando tem eventos de chuva, a gente vê, olha a quantidade de água que fica acumulada naquele espaço ali. Tu imagina se está ocupado aquele espaço. E aí, Lavoisier, né? Tudo vai para algum lugar, né? Se você ocupar aquela área ali, aquela metragem quadrada com um aterro, com empreendimento, porque o que o empreendimento vai fazer? Ele vai subir, ele vai botar aterro para subir, para a água ficar abaixo dele. Aquele volume de água vai ser deslocado para outro lugar, né? Então, essas questões das zonas de alague têm que ser respeitadas, senão a natureza vai dar a resposta. Aí até tive uma conselheira que colocou, né? Ela colocou a seguinte situação: o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano conseguiu, tu vê, né? Então, ou seja, não tem uma informação vindo da bacia hidrográfica, que são zonas de alague, tem obras acontecendo, e no caso ela estava colocando ali, nós temos a BR-448, que foi uma obra nova, querendo ou não, tu tem um dique, a própria BR subindo, tu tem um dique. E aí
eles conseguiram colocar isso no plano diretor do município de Esteio, que de um lado ali da BR-448 sendo como área não edificável, ou seja, não permitido, mas assim, ó, teve que conseguir por nível de conhecimento da área de desenvolvimento urbano do município, conseguir levar isso para o prefeito, e o prefeito politicamente, ó, nós vamos bancar isso aqui, porque então é complexo essa questão dessa decisão, só que não tem, se tu não toma uma decisão dessa agora, e tu permite áreas que vão ser áreas que logo vão inundar, tu vai ter esses problemas, vão ser recorrentes. Aí o que vai sobrar? Isso é um ponto, primeiro ponto. Quem está hoje, um problema da região do Vale do Taquari, essas regiões que vieram, né, elas foram colonizadas umas há 200 anos, 300 anos, e assim, no caso de Taquari, que é minha cidade, né, se pegar pelo histórico dela, é colonização açoriana. A colonização açoriana vem por onde? Vem por rio, né? São povos de ilhas lá em Portugal, veio por rio. Onde é que eles foram se alocar de primeira? Desceram ali no rio Taquari ali, e já começaram o povoado ali. Aí, interessante, se nós analisar a cidade de Taquari, o povoado inicial está lá na margem. Só que eu brinco, eu acredito que deu a primeira enchente, eles entenderam, não vai dar. E aí isso pega a matriz, a igreja matriz da cidade de Taquari está no topo do morro, né? Está lá no alto, junto com a igreja, a praça e a prefeitura. Então, Banco do Brasil, o Banco do Brasil, justamente, ou seja, aquele movimento lá. Então, só que assim, ó, tem uma população que está lá embaixo. E essa população, ela sempre vai entender isso, infelizmente, assim, quando acontecer um fenômeno dessa magnitude vamos dizer que os alertas funcionaram. Os alertas funcionaram, o que vai sobrar? Sair. Não tem outra, sair. Não tem o que fazer. Então, não nós tem uma obra estrutural que indique alguma coisa assim que resolva isso. Ou as pessoas saem, aí tem... Não, então todas as pessoas têm que sair das zonas de alagem natural. Ok, é uma solução. Só que agora nós tivemos esse episódio que aí entra num outro ponto. Aí até o Anderson estava colocando, ó, acontecendo muitos eventos extremos em todo o planeta, calor, seca, intensidade de chuva e inundação. Por que a discussão de mudanças climáticas, né? E isso é um ponto relevante. O que eu acho que fica muito na cabeça das pessoas, no modo geral, quando a gente fala de aquecimento global, com uma questão muito em cima de vai aumentar o nível dos mares. Então, isso é um problema do pessoal lá da região litorânea, que não é um problema meu. Mas o que a gente começa até... Né, eu estava vendo até os estudos do IPH, né, ali da URGS, né, uma carta aberta lá, ou foi uma fala que eles trouxeram, né, sobre aquela questão, sobre alguns estudos mostrando da intensidade dos eventos. Então, o que acontece? Quando aquece, vamos dizer que aqueça o ar, né? Aqueça o ar. No momento que nós tiver um ar quente no planeta, como um todo, um ar um pouco mais quente, vai acontecer o seguinte fenômeno, se nós pensarmos. O ar é como se fosse uma caixa, né, Rosão? Uma caixa. Ele consegue tolerar uma quantidade de água ali naquela caixa. Quando é que vai chover? Quando esfria essa caixa, e a caixa, quando ela esfria, ela diminui e, vamos dizer, ela transborda. Nós temos a intensidade. A caixa é desse tamanho, bateu um frio, choveu uma quantidade. Se o ar aquece mais, o que acontece? Aumenta o tamanho da caixa. Aumentando o tamanho da caixa, eu tenho maior armazenamento. Se eu tenho, ao mesmo tempo, maior armazenamento de água e daqui a pouco um frio pesado, vai ter uma intensidade de chuva maior. Estou correto, né, professor? Sim, a linha de pensamento é essa. Então, o que acontece? A gente vai prever, então, ou seja, a questão do aquecimento, da questão das emissões de CO2 equivalente, né, tem muito nesse olhar, qual é a dificuldade? Porque não tateia isso, não mede isso no dia a dia das pessoas. Então, tem muita dificuldade do entendimento desse processo. Só que, ou seja, há um indício, de novo, da mesma maneira que a gente falou das modelagens, já existem indícios, olha, toma medidas de precaução ou prevenção.
O que eu falo? Eu não sou especialista em mudança climática, né? Tem o Eduardo Baltar, um consultor nosso que é mais especialista nesse, né? Eu sempre falo, cara, nós temos que tomar medidas de precaução quanto à questão se a gente não tem medidas de prevenção, porque, inclusive, a descarbonização de processo vai auxiliar uma série de outras coisas, né? Por exemplo, eu falo assim, se você não acredita que o CO2 emitido pelo um carro a combustão é um problema climático, e eu falo assim, ó, então pensa na tua saúde, que um carro elétrico, no final, a eletrificação ou modelos de combustíveis de menor impacto vão ser soluções de saúde pública. Porque tu pega assim, ó, os dados que nós temos lá na Europa, né? Morre em torno de 500 mil pessoas por ano por problemas respiratórios, e tu vai ver, porque a boa parte da matriz lá dos combustíveis é diesel e gasolina. Ainda aqui, nós ainda né, nós temos aí o etanol e tu tem outros combustíveis menos impactantes sobre questão de emissão. Então, o carro elétrico vai vir com uma situação dessa maneira. Agora, o que acontece? Olhando para o outro lado dos fenômenos, é isso que a gente está falando. Ó, se o ar aquecer um pouco mais, se ele está aquecendo como um pouco mais, isso já há indícios disso, ó, nós vamos ter mais efeitos climáticos mais intensos. Então, aquela história da levantar o mar lá, 1 metro o mar, eu digo, não é nesse olhar. A gente vai ter que olhar bem isso que o Anderson colocou. Nós vamos ter mais eventos extremos acontecendo. Quando há uma mudança climática, tu vai ter mais eventos extremos acontecendo, tanto na ordem de seca, quanto na ordem de chuva, quanto na ordem de calor e de frio. Então, ele muda o parâmetro, né? E isso a gente está percebendo. Vê. Qual é o evento? Nós tivemos 2020, professor, uma enchente pesada, né? Foi 2020, 21, não lembro a última. Foi 20, inverno de 20. Então, imagina, nós tivemos uma enchente intensa, em 3 anos depois, professor. Essa foi bem pior, mas aquela foi forte também. Tá, mas olha o que nós estamos pegando a cada 3 anos, professor, uma grande enchente. Não era o padrão. Não era padrão. Então, ponto disso. Aí a pergunta que alguém fez assim... Pode não ser o padrão ainda, porque isso não é tão exato, mas começa a me dar um farol ligado de quem começar a observar, se não é o novo padrão. Então, ou seja... Que era extremo pode virar padrão. O que era extremo pode virar padrão. E aí, nós vamos pagar para ver ou nós vamos se preparar, né? Então, é um cenário esse. Quando termina uma namoro, aquilo anda mesmo. É coisa dinâmica também no clima. As coisas mudam, não são estáticas. Então, tu imagina, e claro, né? E aí o problema de ser um novo normal que tu mexe com uma série histórica, né? Isso é outro dado, né? Eu brinco assim, ó, quando tu pega assim, choveu hoje, pessoal amanhã, é como se fosse otimismo, pessimismo. Hoje eu acordei um pouco mais feliz, um pouco mais triste. Agora, tu é uma pessoa entusiasmada é um estilo de vida, né? E o clima é mais ou menos isso, né? Tu tem uma série histórica de 30 anos que compõe essa série histórica que faz tu dizer, ó, o clima é esse. Né? E se tu altera essa série, né? Segundo um meteorologista, que hoje em dia é mais um humorista de rádio do que meteorologista, cidadão clássico do Rio Grande do Sul, ele sempre gosta de falar muito de comportamento do tempo, então de repente até um psiquiatra ajuda no tempo, porque o cidadão tem até comportamento já. Então, enfim, ele influiu muito na nossa vida. Ô, professor, a pergunta que foi feita aqui, ó. Paulo, que a gente estava comentando um pouco antes, e até alguém acho que colocou no chat, o pessoal estava falando de reconstruir Mussum. Daí eu te pergunto, eu conheço Mussum, fui a trabalho várias vezes, é uma panela, por isso que o rio transborda muito plano, ela gota a cidade inteira, praticamente, a área urbana. Vamos reconstruir Mussum no mesmo lugar? Para daqui a 10 anos acontecer de novo esse evento? Aí vem essa pergunta, que fica essa provocação. O risco maior também tu tem 2 riscos agora, pensando como aí ao lado social do processo, né? Sim. Tu tem 2 lados. Vamos reconstruir Mussum no mesmo lugar, e tu tem outro risco de dizer assim, ó, quem vai ficar em Mussum no mesmo lugar? Então tu tem
Agora, tu tem um outro problema social que é provocado também por fenômenos ambientais, né? Que é assim, ó, já existe um movimento desses que, se não se atentar, pode acontecer o seguinte fenômeno, né? Tu vai fazer o quê? Vai ter uma reconstrução agora para as pessoas poderem reativar as suas... e com o tempo, um esvaziamento. Ou, de novo, ó, tu vê, olha os riscos que nós corremos agora. Passa o tempo, não se dá para essa situação, passa, que nem a pandemia, pode ver, a gente usou a máscara, aquela questão de intensidade, passou, ninguém tem mais saco para e não vamos falar mais no assunto dessa maneira, não estamos mais pensando em se preparar para uma outra pandemia, né? O risco de acontecer isso, de a gente dar esse esquecimento, e como no Brasil, no Rio Grande do Sul e no Brasil, tu não tem, que nem no Japão, eu digo, por que a engenharia do Japão ela é preparada para terremoto? Porque lá tem todo dia tem, todo dia está tremendo. Ela tem que estar preparada, não existe espaço para não estar preparada. Então, ou seja, a coleta seletiva lá no Japão é excelente, sim, não tem espaço, não tem como não fazer. Então, tu tem um problema seríssimo, né, de espaço, que assim, ó, cara, se não tem espaço para gente, imagina para lixo. Então, ou seja, ou funciona ou a gente morre. Né? E aqui tu tem um pouco dessa situação de, assim, passa um tempo, a coisa se acomoda e a gente perde, e daqui a pouco pode vir. Só que agora o problema que a gente está discutindo é com a intensidade e daqui a pouco virar um novo normal. E isso daí não é uma questão só hidrológica climática. Quantas vezes na vida tu já escutou, eu com mais de 50 anos já escutou essa frase? Não, espera, aqui no Brasil, o cara esquece, daqui a pouco o pessoal esquece isso aí, ninguém não se pressiona para nada. Nós temos muito essa cultura do esquecimento aqui no Brasil. Deixa que o pessoal esquece. Pergunta que foi feita, foi motivo nosso, professor, assim, ó, que é a preocupação. Próximo, como é que será o mês de setembro? Nós estamos aí no dia 14. Vai aliviar ou não vai aliviar? Bom, até o momento a situação é maravilhosa, né? A gente está com 270 milímetros acumulado em 14 dias de setembro. Nossa média do mês é 140, climatologicamente. Nós já estamos com o quarto setembro mais chuvoso desde 1961. São 62 anos de dados. Tudo indica que a gente continue, até porque, agora eu vou dar uma notícia que acho que só o pessoal da Metsul está dando, que eu tenho acompanhado também, por sinal com brilhantismo isso aí, que a gente não está no meio do El Niño, a gente está num processo de aquecimento ainda, já está indo para um nível de super El Niño, e os efeitos do El Niño agora em setembro que estão chegando para a gente, porque não é instalou o dedo na costa do Peru que subiu a temperatura do mar, está chovendo no Rio Grande do Sul. Tem uma inércia atmosférica de mexer no fluxo de umidade da Amazônia, por exemplo, que vem mais intenso, que forma ciclones toda hora. A gente tem ciclone mais frequente que jogo de futebol agora. Está tendo agora com esse El Niño. É característico do El Niño fazer isso no nosso clima. Assim. Então, o que acontece? A gente está começando a ter os efeitos do aquecimento que começou lá em abril, maio, agora que a gente está sentindo aqui. Então, quando parar de aquecer, chegar num pico El Niño, a gente vai levar uns 3 meses ainda absorvendo um pico aqui, para daí começar a diminuir. Então, não vai melhorar. E, historicamente, o El Niño, ele traz eventos extremos para o Rio Grande do Sul, e isso eu digo porque o pessoal pesquisa desde o início do século XX, todos os anos de El Niño, isso é histórico, não é de um ano nem de outro. A pior influência dele é justamente agora, de agosto, setembro até o verão, quando ele intensifica muitos eventos. Então, como a gente está com o El Niño se intensificando, chegando na época crítica, com certeza o cenário não é bom. Até, não sei quem comentei lá nessa coisa, que vai fazer 32 graus de novo domingo. Aí, acho que foi até a moça que faz cafezinho. Assim, depois disso aí é desgraça de novo. 32 graus, essa época é temporal, no outro dia é vento, é chuva, infelizmente é. E o que acontece é que dentro daquela ideia, né, que eu até estava conversando, fica uma maior evaporação, um maior calor. E agora, essa época, que a gente começa a ter os dias mais compridos, tem mais calor, tem mais radiação solar, mais evaporação, a gente vai ter eventos mais significativos, não de dias, talvez, tantos dias chuvosos, mas de dias muito chuvosos, com temporais. E daí tem um outro problema paralelo, voltando aos modelos meteorológicos, que tudo está linkado, né, as coisas não são isoladas.
eu vou te dizer o seguinte, os modelos em processos convectivos, que é o caso da chuva de primavera e de verão, eles erram mais do que o normal. Eles não conseguem pegar toda a nuance de detalhes que tem no modelo convectivo. Então, é comum o modelo convectivo mais radical dizer que vai chover 100 milímetros em Taquari e dar uma chuva de 180, 200. Ele não se conseguiu calibrar ele tão bem assim ainda, os modelos para os nossos eventos convectivos, que vão ser os predominantes agora em diante. E o El Niño, ele tem uma... Me corrige, professor, o El Niño, ele tem essa característica de fazer um inverno mais quente, né? Sim. Isso aí, história, não é certo que aconteça isso, mas quase sempre sim. Esse foi, nós tivemos um inverno bem mais tranquilo. Olha que interessante, professor, para a gente ver como as coisas se vinculam, né? Para a gente ver assim, quando a gente fala de sustentabilidade ambiental, social e econômica. Eu tive conversando com um empresário, foi hoje à tarde até, uma coisa aleatória, assim. A gente vê como assim, como a gente fala de desenvolvimento sustentável, é um link entre os três cenários, econômico, ambiental, e se tu não estiver prestando atenção nisso, tu faz previsões erradas, tu bota dinheiro errado. Olha a previsão dele, ele faz cama para pet, cama para cachorro, roupa para cachorro. É bom negócio. Roupa para cachorro e caminha para pet, vende quando? Quando tá calor ou quando tá frio? Eu acho que quando tá frio, né? Então, ele tá com um container que ele comprou no início do ano, porque se compra no verão para o inverno. E aí, o que acontece? Comprou lá no verão um container inteiro, produziu para estar com o estoque cheio e agora não consegue vender porque não fez frio esse inverno, né? Nós tivemos um inverno úmido, calor e com intensidade de chuvas, né? Mas isso não refletiu em frio. E aí nós estamos falando, a interferência climática no sentido de não observar esse cenário de previsão do que vai ser o próximo ano, fazer uma compra inadequada que gera daqui a pouco até desemprego ou até fecha o negócio, né, por um fator climático, né? O Eli fez a provocação, já respondendo o Eli, né, sobre aquela questão, faz sentido, né, voltar a ocupar as áreas de alagamento? Eu tenho duas questões sobre isso. Primeiro, não faz sentido áreas normais de alagamento. Ela extrapolou as áreas normais de alagamento. Fica normal. E aí, pois aí tu vai ter um outro dilema que aí é um sócio ambiental e um sócio econômico. Primeiro, tu tem propriedades privadas que estão nesse local, e o que tu faz com esse pessoal dizendo que lá? Tu tem outra, que são cidades inteiras, como falaste, assim, tu vai, o que nós vamos fazer? Vamos fazer com Mussum, vamos acabar com a cidade de Mussum e aquela região não vai poder, porque ela foi devastada, né? E não vai poder ser ocupada novamente. É complexo. Eu até tenderia a dizer o seguinte, claro, nós somos um fenômeno extremo. A primeira ação de curto prazo é assim, tu vai ter que reconstruir do jeito que dá, porque as pessoas precisam seguir. Agora, o primeiro ponto que tu teria que começar a trabalhar é os sistemas de alerta. Os sistemas de alerta é o primeiro ponto que deveria estar mais programado para essa questão, né? Então, por quê? Porque com isso tu consegue ver, olha, seguinte, tem que até eu acho que assim, nós tivemos, e aí eu costumo dizer essa frase, em eventos assim, quando tem muitos heróis, é que a gestão falhou. Sim. O que eu quero dizer com isso? Se tu pega... Sempre vai ter isso. Mas tu ter o heroísmo para fazer coisas que deveriam estar no sistema... A tendência da vida, eu sempre digo, a tendência da vida boa ela é ser menos emotiva. Olha o que eu quero dizer. Quando tu tem condições, ou como diria o Ariano Suassuna, né? Ele fala assim: a história boa para contar não é boa para viver. História boa para contar não é boa para viver. Nós estamos tendo uma história impressionante para se contar. Tem relatos impressionantes para se. Só que isso não é legal de viver. Assim, tu bater palma para o cidadão lá que botou o barco. E tem que bater palma, tem que ganhar uma medalha. Esse cara merece um troféu. Esse cara que fez
Só que o seguinte, ele botou em risco, aquela a discussão, ele botou em risco a vida dele, de outras pessoas, para também salvar outras pessoas. Mas se tivesse um sistema de alerta, se o sistema estivesse funcionando, daqui a pouco tu não precisaria ter feito isso. Tu não precisava ter esses heróis, e o sistema teria fluído, né, melhor. Então... Pois é. Vamos puxar uma analogia também, talvez, da parte do pessoal que teve esse futebol também. Eu sempre gostava de fazer algumas analogias bizarras, às vezes não. Mas essa aí também é aquela do goleiro, né? O goleiro é melhor em campo, porque o time jogou mal pra caramba. O goleiro é a mesma é mais ou menos assim. É mais ou menos assim, porque o time não jogou, né? Então, esse é o ponto. Da mesma maneira que foi, o Eli questionou, né? Falou assim: essas áreas de alagamento natural deveriam ser consideradas APP, né? Áreas, eu não digo área de preservação, porque assim, as APPs, para quem, né? Áreas de preservação permanente, né? Poderiam ser áreas como, ó, de novo, ó, pega a região ali da Freeway ali, eu gosto de dar esse exemplo ali, ó. Tu pode ter gado, tu pode ter uma utilização ali, um uso mais racional, mas não ser uma utilização... uma ocupação permanente, porque senão tu vai ter um problema seríssimo e se tu bota ali uma ocupação urbana ou uma questão ali de empreendimentos no local, tu vai ter devastado, né? Tudo sem ter o que fazer, né? E uma coisa interessante, eu não sei se tu escutou desse cidadão aí, que é o herói de Roca Salles, como é que ele decidiu tomar essa medida, né, de começar o salvamento. Porque o que aconteceu? Essa tarde, essa desgraça aconteceu da noite para a madrugada, né, em determinado dia, não me lembro se foi, acho que foi segunda-feira. E o que aconteceu? Eu sempre que dá esses modelos aí, meteorológicos, eu procuro ver se eles não se cumpriram, se a chuva está acumulando conforme os modelos previam ou não. E eu vi que choveu bem, realmente estava dando umas precipitações bem efetivas. E o que eu achei interessante foi que nós temos uma estação de monitoramento do Rio das Antas em Santa Teresa, que é a linha José Júlio, e ali é o primeiro ponto que eu começo a enxergar a água vindo pelo Rio das Antas, que é o primeiro lugar que eu enxergo já o resultado, porque a gente chama de modelo precipitação-vazão, né? Precipitação de uma vazão em rio. Isso era quase o G2 inteiro da disciplina de hidrologia que eu dava. E quanto que vira vazão, não sei, mas ali eu já estou enxergando o produto, que vai dar desgraça, que é a vazão do rio, a subida. E desde que eu não trabalho no sistema de alerta, eu sei por cima como é que ele funciona e tal, mas não sei de detalhes de como é que está. Mas desde que eu trabalho com isso, eu nunca vi o rio subir, cada vez que entrava dado novo de uma hora, o rio tinha subido 3 metros, 4 metros. Eu nunca vi isso. As enchentes subiam 1,5 m, 1,70 m. Daí o Saulo vai me perguntar, o que vai acontecer, até quando o rio vai? Não sei, mas não é normal. É um evento que eu tenho que chamar a atenção de todo mundo, porque não que o pessoal da hidrologia gosta de chamar, principalmente no exterior, de evento outlier, não é um evento fora do trivial que você está acostumado. Então, eu não sei o que vai acontecer. Mas até quem for no meu Instagram vai olhar um Reels ali mais antigo, ali, justamente dessa tarde, eu botei atenção perigo, foi quando começou a cair a ponte ali, que deu o vídeo da ponte sendo arrancado, que é outro evento fora do comum. Então, eu botei, a cheia vai ser de grandes proporções. Adriano, vai ser quanto em Lajeado? 29 metros, 27, 25, não sei, mas vai ser grande. Vai ser 30, 31, 29, é perigo máximo. Tem que abrir o olho, porque não é uma coisa normal. E esse cidadão do herói de Roca Salles, ele estava voltando do Paraná de viagem, e ele viu que todos os rios ali do caminho que ele está acostumado estavam com uma cheia muito absurda. Ele dizia que até os ressaltos hidráulicos, que eu não vou esse termo, os ressaltos hidráulicos que tinham, a movimentação da água era diferente, a gente tinha uma velocidade muito maior do que o normal, uma enxurrada diferente. E ele ligou para o filho dele preparar o barco, botar gasolina no motor, porque não ia ser um evento normal. Então ele não é um técnico da área, não é estudante de tecnologia, não é um consultor, mas ele, na sua inteligência, percebeu que não era uma coisa normal.
como muitas pessoas talvez devem estar mais preparadas também para transmitir essa informação. Porque não adianta o pessoal querer financiar, contratar, pegar um de bombinha hidrologia auxiliar, especializado no hidrológico, investir milhões, botar a estação, se a informação não chegar na ponta, não chegar a defesa civil começar a agir e chegar na população, não adianta investir e jogar fora. Então, eu preciso que alguém pegue o resultado desse meu modelo matemático, desse modelo hidrológico, e na linha de frente faça isso gerar uma ação, seja lá qual for. Daí, da defesa civil normalmente conhece o lugar da sua região. Em tantos metros em tal lugar acontece isso, em tantos metros em tal lugar acontece aquilo. Então, e no questionamento, né, professor? Tu pega esse caso. Tem que se comunicar melhor, tem que ter um aprendizado para esse evento, para esse evento, fazer engrenagem funcionar melhor. Existe. E melhorar. O Giovanni botou aqui, né? Os nativos, né, sempre sabem das coisas, né? A gente deve ouvir mais eles, né? Então, tu vê, ó, uma coisa que aí é inconcebível, né? Porque nós... Qual é o único evento, de fato? O Brasil, a gente falou, o Rio Grande do Sul é uma bagunça climatológica, né? Eu brinco, né? É uma baderna, né? Porque tu tem calor, frio, às vezes tudo no mesmo dia. Então, isso em outras regiões é muito mais estável. Então, nós temos uma situação muito típica nossa aqui. Mas, mesmo com essa bagunça, a gente é privilegiado em relação, claro, em outras regiões do mundo, em relação a efeitos extremos, né? De terremotos e tornados, né? Como é o caso. Só que, o que eu quero dizer com isso? Qual é o evento que a gente conhece que vai dar problema? Enchente seca. Enchente seca. E aí, tu assim, ó, e a seca no Rio Grande do Sul é uma das que mais que me incomoda. Nunca volta para o normal. Justamente. E a seca me incomoda, principalmente no Rio Grande do Sul, no sentido que, assim, ó, nós temos daqui a pouco 10 meses de precipitação né, no estado e 2 meses de seca que acaba com o sistema. Né? E se tu olhar, e nós não armazenamos água durante esse período, então tu tem esse problema, tu não armazena e 2 meses a economia agrícola do Rio Grande do Sul é colocada no chinelo por problema de falta de irrigação. Então esse é um ponto. Então não tem cabimento nós não termos um sistema de alerta, porque nós só temos o evento, né? Assim, o seca não tem um evento. Tu tem desespero pelo calor, né? Mas tu não tem um sistema de alerta, né? Para calor, né? Agora, para enchente, então, ou seja, se nós pegar o único evento extremo, fora vento, que aí vento é outra pegada, né? Enchente é uma coisa que a gente tem que ter. Isso assim, então, se é uma resposta, cara, tem que ter. E aí tu vai dar resposta dos modelos meteorológicos, tem que isso começar a ser trabalhado melhor, né, para a gente resumir. As informações que são geradas do levantamento tem que chegar lá nas defesas civis, né, porque é o único evento que a gente precisa com mais intensidade, né? E tu tem que criar as brigadas locais, né? E daqui a pouco é isso, ó. Quem são as brigadas de emergência local para enchente? Pô, tu tem que ter Lajeado, Taquari, tu tem que ter Mussum, tu tem que ter todas as regiões aí. Dos Encantados, Roca Salles, ou seja, isso é a provocação que tem que ser feita. Se não tiver brigadas locais, que aí responde essa questão, porque aí são as pessoas do local, as pessoas que têm capacidade de dizer, e aí o alerta vem dessa maneira, né? Ó, porque assim, eu digo, olha o que eu vou dizer, né? Porque o grupo de bombeiros no município tem uma brigada de entendimento, é absurdo isso, eu estou só provocando para botar em extremo. Uma brigada de resposta às enchentes. Cara, é tão mais certo que vai acontecer em uma enchente, porque não, mas os bombeiros não fazem só combate, então eu sei que não, mas é isso que eu estou provocando. É a provocação que nós temos que ter nos locais, as brigadas de ação para as enchentes, porque
E isso, o município tem que mapear isso, e ele tem que fazer parte da atividade dele, como ele tem um conselho tutelar, como ele tem lá a questão de municípios que são ribeirinhos, tem que ter isso. Ele tem que ter uma ação de resposta imediata, isso não dá para negar, né? Agora, como isso vai vir, aí entra uma outra discussão também sobre a questão das bacias hidrográficas. Aí o pessoal, boa, Zé, mas não se conhece as bacias hidrográficas? Sim. Falando em gestão, né? Tem os comitês de bacia hidrográfica. Aí tem o plano de bacia. O plano de bacia, ele é um modelo que veio lá da França, né, de fazer o planejamento regional não por limite de territórios dos municípios, né, e sim pelo plano da bacia, porque é o fenômeno mais comum que vai afetar todos, né? Então, se eu contaminar, por que diz uma discussão lá em Cambará, né, sobre contaminação? Porque se tu contaminar a água lá, em 3 bacias, tu avacalha tudo aqui para baixo, né? Então, se a preservação das fontes lá tem uma relevância por causa desse aspecto, né? E aí tu vai... Mas a questão que eu quero chegar é que aí tu tem... ok, tem os planos de bacia. Então, a França começou com essa aqui, nós chegamos a termos, até assim, no início do século, teve um trabalho bem mais intenso, a elaboração dos planos de bacia, a questão de ter os comitês, e aí viria as agências. As agências das bacias, né, seriam como as entidades executivas, né, as que fariam a coisa acontecer. E tem uma previsão dentro da Política Nacional de Recursos Hídricos de uma medida que seria a cobrança pelo uso da água, né? Porque hoje a gente não cobra o uso, né? A gente faz o quê? A gente tem uma cobrança, a taxa, né? Pegando uma concessionária, né? Nós temos a taxa da concessionária e a gente paga o consumo. Não se paga o uso da água. Essa era uma previsão dessa ferramenta de ter o uso da água sendo pago. Aí entra a discussão sobre mais um imposto, sobre a questão de mais um valor, mas a grande discussão também que ficou sobre essa questão da implementação da cobrança pelo uso da água, quem é que vai ficar com o dinheiro? E esse é o ponto. Quem vai ficar com o dinheiro? O dinheiro vai ficar em nível federal, vai ficar em nível estadual, vai ficar nas agências. Aí, claro, os comitês queriam o quê? E o dinheiro ficasse diretamente nas agências, para as agências poderem ter dinheiro para pagar estudos, para poder pagar os investimentos a serem necessários na rede. Aí começa o problema político. Porque, não, mas isso é muito dinheiro, aí vai ficar, não, isso aí tem que ir para o governo federal distribuir para as agências. E aí foi alguém comentou aqui, o Giovanni colocou, os planos de bacia, né, caíram por terra. Né, o que caíram por terra? Porque, primeiro, que, de fato, um plano ele tem que ser atualizado. Com esse novo evento, foi por terra, ou seja, deveria ser atualizado. E plano é plano até um determinado tempo, ele tem que ser atualizado depois de certo tempo, para mostrar se aquelas áreas estão ocupadas, se está tudo ok. Mas e aí, né? Aí tu chegou num ponto que isso, né? Teve até uma entrevista com alguém do comitê que ele falou isso, foi desestruturado, né? Ou seja, e aí aquela coisa, quando tu, de novo, quem é que faz parte dos comitês, né, Adriano? Voluntários. E se tu fica lá, vamos lá, é que nem reunião de família, vamos reunir aqui a família para a gente discutir se a gente pinta a parede. Aí a gente reuniu uma vez toda a família e pintou a parede. Aí, na próxima, vamos reunir de novo para ver se nós vamos pintar de novo. Na terceira, daqui a pouco alguém diz, pinta de qualquer cor aí, porque eu não vou ir perder meu tempo. E aí, daqui a pouco, se tu fica nas reuniões de comitê de bacia, debatendo a mesma coisa e não tem uma evolução, cansa. E aí começa a desestruturar os comitês, né? Na questão dos municípios que colocaste muito da formação dos lugares locais, eu acho que uma coisa muito importante também teria que ser, hoje em dia está muito menos, digamos, flexível isso do que no meu tempo de colégio, de ter atividades essas, mas acho que seria muito importante nas escolas, já ter também as crianças orientadas com esse problema frequente daquela cidade, que é a enchente, né? E já desde a escola aprender essa cultura da gestão para esse desastre, como participa, como é a estrutura. Acho que isso é ensinado desde pequeno, que nem que fosse uma atividade essa na escola, seria bem importante. Porque a tua, bem quando tu falou,
isso tem que ser incorporado, cidades que estão na beira do rio, como eu falei, a lógica seria essa, não tá. Se tu olhar a lógica ambiental, por isso que sustentabilidade não é só uma lógica, né? Se tu for com uma lógica só, aí não é sustentável. Não, qual é a solução ambiental? A solução ambiental é tirar todo mundo da área de zona de alague natural. Sim, mas se eu tirar todo mundo, eu acabo com a cidade. Tá, então não é uma solução única, né? Então, por isso que a gente fala, tem que ter, se a gente não tem como deslocar a cidade de lá, e ela vai continuar lá, e ela vai sofrer sobre os extremos, então se adapte. E eu digo, como eu falo, a primeira adaptação é ter a consciência que vai alagar, sempre. Primeiro ponto é esse. Em algum momento isso aqui vai alagar. E aí é o ponto que, assim, da mesma maneira eu brinco, né? Brinco coisa séria. Da mesma maneira que se tem um feriado de 2 de fevereiro, feriado de quem mesmo, professor? É de Iemanjá. Iemanjá, Nossa Senhora dos Navegantes, dependendo da... Nossa Senhora dos Navegantes. Por que tem esse feriado, professor? Né? Porque tem rio. Porque tem rio. Quando é então, padroeira da cidade, normalmente. Mas tem rio. Então, assim, cidades que não tem rio, que permeia lá, não tem esse feriado. Então, eu digo, é aquela coisa, se tu tiver o feriado de Nossa Senhora dos Navegantes ou de Iemanjá, a tua cidade ela tem que estar no planejamento dela que vai ter enchente. Porque, ou seja, e no caso do Taquariantas, ele é um caso de extremo, né? E se tiver um novo normal, cara, isso aí tem que agora fazer parte do planejamento da bacia hidrográfica. Tem que ter ação de resposta imediata, né? Isso fazer parte, como a gente falou, é um caminho longo, mas que tem que ser percorrido, né? Mas eu acho que é isso, né, professor? Eu acho que chegamos aí. Só para falar na Iemanjá, perto da nossa estação de Rio Pardo, já tem uma estátua de Iemanjá na área alagada. E até o colega foi medir vazão numa enchente que teve, acho que foi de 2015. E daí ele filmou de barco, estava a Iemanjá paga pelo pescoço, a estátua estava quase afogada, estava só com a cabeça de fora, mas ela não se afogou, veio o poder da Santa Forte. Chegou até o pescoço dela e... Mas isso aí, Iemanjá ligada à água ligada à enchente, tudo é uma questão de gestão. A gente não tem como brigar com a natureza, tem que aprender a gerir ela. Vou responder aqui algumas que entraram depois, né? O Giovanni perguntou, só para a gente deixar claro, né? E aí mais resumido, né? Questão das barragens, para quem ficou, né? As barragens será que é verdade? Não é, tá, Giovanni? Não é, porque não temos barragens com comportas, né? Então todas as águas elas já têm um fluxo e quando aumentou passa por cima da barragem ou segue, né? Então não teve intensidade de vazão por barragem. Então ajuda aí, né, pessoal, a ideia de divulgar isso, né? E o problema é que isso rolou de uma maneira tal, né? Meu Deus do céu! E aí os problemas que... Soltaram ao mesmo tempo. E aí é brabo. Porque se eu soltar ao mesmo tempo, não tem um efeito devastador, porque a água não vai ser liberada. A água tem um tempo de transporte entre elas. Se eu soltar ao mesmo tempo, eu sou burro. Eu não sei fazer o troço direito. E por que eu vou fazer uma destruição numa cidade? O que eu ganho com isso? Mas é a ganância. Uma ganância de quê? Soltar água, a empresa não ganha pela energia que gera, não pela água que ela solta pela comporta. Então, não tem. Primeiro assim, não tem comporta. Ponto. Isso. Aí tu vê o pessoal colocando, né, aqui da MD Engenharia, né, que foi tema de TCC, de alagamento em Canoas, né? Então tu vê, assim foi o Marlon, meu aluno da Civil. O Marlon, olha aí só. Marlon, claro. Né? E aí tu vê, esse é um ponto, né? Cara, cidades que estão ali tem que... Assim, até o meu bairro aqui, eu moro em Canoas, né, no Niterói, teve ali acho que é João de Barro, aqui o bairro do lado, que está ali perto ali do valão, que vai lá perto do Gravataí, estava lá a Defesa Civil, né? Claro, agora todo mundo ficou em alerta. E é isso que quando a gente provocou essa live, foi isso, né? Porque assim, o pessoal acho que ficou sensibilizado com a região do Vale do Taquari, achando, beleza, deu o evento e parou. Não, e eu acho que esse é outro recado que a gente tem que dar. Setembro vai ser pesado. Então, ou seja, é até um recado para as empresas aí, eu digo assim, tem que tomar agora, como a gente tem essa mobilidade, em alguns casos, obviamente, da questão do modelo híbrido de trabalho, tem que ficar atento a isso, porque a situação lá que aconteceu em Camaquã,
né? Agora, estourou uma barragem, e aí tu vai, assim, não, mas todo mundo tem que trabalhar, se deslocar. Não, ok, mas vai ser um período que eu acho que é importante as empresas se atentarem e dizer assim, ó, não adianta se deslocar, que vai ser chuva ainda intensa em setembro, pelo menos, né, de começar a olhar os modelos de trabalho para ver se, porque Porto Alegre, olha o que aconteceu, né, já tinha passado a situação lá no Vale do Taquari e nós vimos agora acontecer, faxinal do Soturno também, a coisa estava bem pegada lá também, e então para a gente ficar atento ainda no mês de setembro. De Camaquã é uma situação bizarra, né? Porque a Polícia Rodoviária Federal, que é para dar apoio à vida, né? Fazer salvamentos, inclusive atende acidentes. Aí estava o cidadão tendo que ser resgatado lá, o policial, porque ele foi arrastado e estava em cima do carro lá. Então foi uma situação até quase... Seria quase cômica se não fosse tão trágica, né? Uma situação bem pesada, né? Não, eu publiquei, alguém comentou, pô, mas a pessoa filmando e não teve a condição de, aí que eu digo dos heróis, né? Não teve a condição de lá ajudar. Aí eu falei assim, imagina, a pessoa tá numa BR, o policial que estava lá, que vamos dizer que é um cara mais preparado para evento extremo, é a ele que foi atacado pela situação. A única coisa que sobrou para aquele cidadão é filmar. E daqui a pouco, se ele vai lá para se meter e não tem o conhecimento, é capaz de ele entrar no circuito junto. Então, é muito complicado essas questões de ação e reação, quando tem o heroísmo, porque daqui a pouco, em vez de uma vítima, tu pode ter mais vítimas, né, relacionadas a esse processo. É muito complicado esse processo. E o tribunal da internet é terrível, né? O tribunal da internet é um troço cruel. O pessoal julga e julga sem saber as coisas, não tem noção, às vezes, do que é, mas julga. Sua opinião sempre vai estar lá, né? Inclusive, se tu... Até vou fazer uma provocação. Olha esse rios que eu botei, do perigo aí na tarde da enchente, só teve um comentário logo depois, que a pessoa, em vez de se sensibilizar e de ajudar, talvez, a propagar a notícia, perguntou por que eu usei aquela música no Rios. Tipo, né, what the fuck tem a ver com isso. Bom, professor, coloque então, vamos para os finais, tá? Né, da gente aqui. Eu acho que já está de bom tamanho, a gente já conversou bastante, eu acho que esclarecemos os principais pontos, né? Vamos resumir, eu acho que... vamos ver se tem, eu acho que mais um... o Jean aqui. Jean, tudo bom, Jean? A título de informação, a Metroplan está com um projeto grande em andamento, hoje em fase de licenciamento para a construção de diques para a contenção de cheias. Bom. Em toda a bacia dos Sinos e do Gravataí, né? Então, ok, né? Os diques, eles têm uma importância como os monitoramentos dos diques, né? Se rompe um dique, nós temos, né, um problema. Aconteceu em Camaquã, uma pequena barragem, o dique ali da região de Cachoeirinha ali, quando rompeu a lagoa, a Fiergues inteira botou a Fiergues abaixo. Então, também são pontos aí que tem que se tomar cuidado com isso, né? Uma maravilha, gente. Então, foi ótimo aqui. Tivemos um acompanhamento frequente aqui, legal, bastante interação com o pessoal, isso foi bom. Mas a ideia é essa, né? Que a gente consiga disseminar aí mais gente trazendo informações bacanas aí, né? Eu vou pedir também, quem quiser continuar acompanhando, né, publicar coisas, acho que vai ser bem frequente, a gente vai ter bem agitada a coisa, e até pedir sugestão, o pessoal coloque pelo direct mesmo, publicações, sugestões para talvez novas... Pelo menos para mim foi uma experiência muito boa, encontrar o colega Saulo aí, que conversa bem descontraída, de um assunto meio pesado, assim, meio complicado, mas está na voz, e que a gente pode, de repente, derivar para outros subassuntos dentro disso, né? A gente, já que tem o conhecimento que estudou para isso, disseminar informações corretas, né? Para tentar também desmentir a contraindicação, que é muito de notícia falsa por aí. De tentar agregar um pouco mais, que o pessoal também traga suas experiências, algum detalhe que a gente possa enriquecer, né, o processo. Show, isso aí, professor. E legal que o pessoal compartilhando aqui, pô, teve aí, olha ali, teve pessoal de Itapiranga, de Santa Catarina, olha que bacana, o Maciel também participando. E Maciel, é bem isso da gente poder, né,
falar um pouco mais, né, professor? Às vezes a gente fica assim, será que nós estamos compartilhando informação? Será que está sendo relevante, né? Mas a gente vê que a gente tem que falar mais sobre isso, botar os técnicos que conseguem também falar com as pessoas, né? Porque às vezes também tem isso, né? Tem os técnicos, e aí, quando tu me provocou de a gente fazer essa live, eu me senti também bastante honrado. Só fechando, né? Eu acho que é importante a gente fechar isso. Nós começamos a falar sobre precaução e prevenção, né, deixar isso claro, né? Precaução, tomar atitudes mesmo sem certeza científica; prevenção, tomar atitude com certeza científica. Mas tem um problema de usar precaução sem pode levar uma coisa que a gente não vai acontecer, de dar descrédito, né, na ação. Isso a gente vê nos alertas, isso é muito comum e não só no Brasil, é mundial esse problema, né? Nós falamos aí dos sistemas de alerta, aí nós falamos dos modelos que seriam, né, a gente fazer as previsões meteorológicas, as questões de aviso pelas questões dos níveis dos rios e dos índices dos pluviômetros, e como é que isso chega. E aí a gente mostrou de novo, olha, a complexidade disso também, porque numa bacia hidrográfica são 119 municípios, então, não, que eu me falo, não tem resposta simples para problema complexo, né? Tu tem ações de curto, médio e longo prazo, né? E a gente debateu sobre essas fake news aí e os problemas relacionados às questões, né? Mas, resumindo, acho que a gente disse assim, cada município agora vai ter que buscar, né? E no final, porque ele é que é afetado, né? Ele que é afetado diretamente, né? Eu acho que uma coisa que a gente concluiu aqui juntos, né, professora, que é isso, né? Cada município vai ter que tenha rio na sua volta, vai ter que levar isso mais a sério. Não pode contar isso, prestar mais atenção e botar isso como um planejamento que, vai ter que estar lá nas escolas, vão ter que fazer brigadas de enchente, vamos ter que montar estruturas que nem como é que é? O Corpo de Bombeiros é uma estrutura que tu paga para ele não funcionar, né? E é assim, que nem seguro, tu precisa dele, é que nem seguro de carro, né? Tu paga para não usar. Então, ou seja, a mesma coisa, sistema de barcos ou brigada que vai estar ali, que daqui a pouco vai ter que ser acionada para isso. E, no final, é eles que vão ter que fazer essa movimentação. E o terceiro ponto é dizer assim, gente, somos um super reuninho, né, professora? Não vai parar. Então, um alerta aí para quem tem parentes nessa região, quem tem parentes no Rio Grande do Sul, ainda será um setembro chuvoso, e que o alerta tem que ser mantido, né? Outubro provavelmente também será chuvoso. Então tá. Professor, acho que é isso. Muito obrigado pela Foi ótimo, né? E agradeço ao pessoal que participou. A ideia é justo da gente disseminar mais informações. Vamos fazer isso, né, professor? Deixar à disposição nossos Instagrams aí. E quem quiser entrar em contato com a gente vai começar a provocar mais isso, né, mais eventos para a gente poder bater sobre, botar a internet como um canal para a gente poder divulgar informações aí também. Show de bola, mestre. Muito obrigado. Obrigado por todo mundo. Um abraço a todos, obrigado pela presença. Tivemos sempre constante aí o pessoal. Até uma próxima. Até mais. Tchau, tchau.